Vamos aprender agora quais são os passos para criar hélices e espirais. Esses tipos de curvas nos permitem criar geometrias que não poderiam ser criadas de nenhuma outra maneira. Tanto a hélice como a espiral são classificadas como um gênero de curvas. Elas possuem muitas opções no que diz respeito à sua implementação para criar geometrias um pouco mais complexas. Agora nós vamos aprender a respeito das definições de hélice e espiral. Para isso, eu venho até o menu Inserir, Curva, Hélice e Espiral. Seleciono um plano ao qual eu quero traçar o meu sketch para dar início ao comando. Traço um círculo, porque sempre o círculo é o início, é o princípio deste comando. E observem que o SolidWorks já começou a traçar a minha hélice. A primeira definição seria passo e revolução. Isso se daria da seguinte maneira. O passo consiste da distância do ponto inicial da hélice até o ponto final. Então, do ponto inicial até o ponto final, eu tenho uma medida de 50. E o número de revoluções seria quantas revoluções eu quero com o passo de 50. Então, eu vou colocar 5. Então, eu tenho 5 revoluções com o passo de 50. O ângulo inicial, eu posso definir aqui, por exemplo, 0. E observem que o início da minha hélice veio para o ângulo 0. Se eu definir 180, ele vai para o outro lado. Vejam só. E o sentido da minha hélice, se é horário ou se é anti-horário. Observem. Uma outra definição seria altura e revolução, que nessa opção eu posso definir a altura total da minha hélice, no caso vou colocar 300, e dentro desta altura total, quantas revoluções eu tenho. Se eu colocar apenas uma, ficaria dessa forma. Ficaria um passo de 300 milímetros. Se eu colocar duas, ficariam 2 passos de 150 milímetros cada um. E assim por diante. Uma outra definição que podemos adotar para a nossa hélice é a opção de altura e passo. Então eu vou definir aqui na altura a medida de 300 milímetros. E o passo eu vou definir como 150. Ou seja, eu tendo um passo de 150, eu vou ter 2 revoluções dentro da altura de 300. Se eu modificar para 100, eu vou ter 3. E assim por diante. O que limita o número de revoluções é o meu valor de passo. Ainda há outra definição, dessa vez de espiral. Para exemplificar melhor, eu vou deixar um passo de 50 e apenas uma revolução. Observem aqui o resultado. Então, do ponto inicial do meu espiral para o ponto final, eu tenho uma distância de 50 e apenas uma revolução. Se eu colocar 2 revoluções, veja o que acontece. Eu tenho 2 revoluções com o passo de 50. Dessa forma, eu posso definir todos os passos, alturas e revoluções, tanto do meu espiral quanto da minha hélice. Após ter definido todos esses parâmetros, basta eu confirmar o comando para poder utilizar ou a minha hélice ou o meu espiral em conjunto, por exemplo, com um recurso de sweep. Uma outra coisa que eu posso fazer com a minha hélice é definir os parâmetros do passo. Então eu vou editar este recurso que eu acabei de aplicar e vou mudar aqui na definição para altura e passo, por exemplo. E selecionar aqui, ao invés de passo constante, como estávamos vendo, selecionar passo variável. E observe que o SolidWorks me permite trabalhar nas propriedades do passo. Ou seja, no primeiro ponto aqui, eu tenho altura 0, eu posso colocar um passo de 50, vou deixar esta medida, o número de revoluções 0 e o diâmetro de 80.532, por exemplo. Num segundo ponto, eu vou definir a altura para 150. Para 150. E o passo, dentro dessa altura, eu vou colocar de 25. Já o diâmetro, eu vou mudar para 40. Observem como vai ficando a minha hélice. No terceiro ponto, eu vou colocar uma altura de 300, um passo
de 100 e um diâmetro de 100 também. E veja o que aconteceu. Vou confirmar o comando e olha o tipo de hélice que eu consegui criar trabalhando a variação no passo da hélice. Uma outra opção que temos para trabalhar com nossas hélices é a opção de hélice cônica. Eu vou lhes mostrar isso na prática como funciona. Eu vou editar o recurso de hélice que eu utilizei. Vejam que eu já defini uma altura de 300 com 10 evoluções nessa altura. Observem aqui também na nossa barra de propriedades, à esquerda, que eu tenho a opção hélice cônica e ela está desabilitada. Eu vou habilitá-la e os parâmetros ficam editáveis. Então, para começar, eu vou definir aqui um valor de ângulo de 10 graus. E observem o que acontece. A minha hélice ficou cônica 10 graus para dentro. Se eu selecionar a opção de conicidade para fora, o ângulo é invertido. E aí, então, eu posso até aumentar este ângulo. Vou colocar 100 graus. Opa, desculpe, este ângulo não dá para ser usado. Vou colocar 50. Observem o que aconteceu. Eu tenho uma hélice cônica com 50 graus para fora. E dessa forma eu posso fazer várias definições de ângulos para utilizar a minha hélice cônica. Após definir, conforme o desejado, conforme a necessidade, basta eu confirmar o comando. Agora eu vou mostrar um outro exemplo, ou melhor, um exemplo aplicado que nós podemos criar com uma hélice. Vou criar uma rosca cônica ao redor deste cone, dessa geometria em cone que eu criei. Para isso eu vou ao menu Inserir, Curva, Hélice Espiral, e vou selecionar um plano para eu traçar o meu sketch em forma de círculo para dar início ao meu comando. Veja que já tem uma pré-visualização da minha hélice. Vou definir a altura aqui para 10, melhor para 20. O passo 6,5. A direção está correta. O ângulo inicial está em 0. Também está correto. Ele está iniciando juntamente com o meu sketch. Por exemplo, se eu tivesse em 180, ele estaria iniciando do outro lado. Por isso, eles têm que ter o ângulo inicial em 0. O sentido também está correto, o anti-horário, o sentido da rosca. E na conicidade da hélice, observem que se eu remover esta conicidade, ela fica paralela. Eu vou colocar a conicidade e vou colocar um valor de 10 graus, porém para dentro. Então eu vou retirar a opção de conicidade para fora. Após ter definido a minha hélice, eu confirmo o comando. E agora, com o comando Sweep, eu vou selecionar o perfil da minha rosca e o caminho será a hélice. Observem que eu já tenho uma pré-visualização da rosca. Basta apenas confirmar o comando e aguardar o SolidWorks aplicar o comando. Veja que eu criei uma rosca cônica ao redor da minha peça cônica. Nós vimos então como podemos aplicar de várias maneiras o recurso de hélice e de espiral. Criem agora várias geometrias, vários sólidos com esses recursos, praticando bastante para que vocês consigam fixar bem este comando.